Olá, está começando mais um café comigo, Mariela Parolini. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Tânia Reis, que atua em processos de importação e exportação de ponta a ponta. Qual a estratégia que ela usa para comunicar em negociações com empresas estrangeiras, mas também com empresas nacionais? E como lidar com diferentes culturas? Vem conversar com a gente? Vamos tomar um café? Tânia Reis é CEO do Grupo Serpa, um conglomerado de empresas brasileiras, americanas e chinesas, que oferece suporte para concretizar e manter, expandir negócios internacionais. Eu nem preciso dizer que ela se comunica o tempo todo com diversos públicos e nas mais diversas culturas. Mas como comunicar com cada perfil e com cada pessoa que vem de uma cultura diferente? Como fazer esse conglomerado dar certo e manter a comunicação entre todos, sempre alinhada. Mas para essa conversa, que com certeza será muito rica, um cafezinho que o Pedro trouxe aqui para a gente, da Minas State Coffee Group. Tudo bem, Pedro? Tudo muito jóia, obrigada. Por nada, eu que agradeço. Esse cafezinho com estilo mineiro, qual café que você trouxe para a gente hoje? Então, a gente é uma torrefação e exportação de cafés especiais aqui em Minas Gerais e a gente trouxe aqui hoje um café descafeinado, que a gente é representante exclusivo no Brasil. É esse aqui? Exatamente. É um café que o processo de descafeinação é feito através de processo orgânico, que garante a qualidade e o sabor do café. Então, vocês vão poder conhecer, é um café que se você não fala que é um descafeinado, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. É um café sensacional e muito saboroso. E bem cheiroso, né? Sim, muito cheiroso. Caramba. Quem quiser saber mais a respeito da Minas State, onde que encontra vocês? Qual o site? O site é www.minasstatecoffee.com.br. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais. Eu posso pegar já esse café? Claro, já acabou de passar? Fique à vontade. Posso colocar aqui? Você quer colocar uma outra xícara por baixo? Eu vou colocar uma outra. Eu pego aqui para você. Porque eu tiro e você já coloca outra. Opa, me ajuda aqui. Obrigada, Pedro. Esse método é uma delícia, só tem que tomar cuidado. Sim. Tânia, muito obrigada por estar aqui. Tânia, me conta um pouco mais sobre o Grupo Serpa, que você é a CEO. Ok, Mariela, primeiro eu gostaria de brindar com você. Ah, que delícia! Saúde, saúde feliz 2020, né, que está aí próximo. Para todos nós. Bom, deixa eu tomar um pouco. Brindou? Né? Tomar um Brindar café. é comungar o que deseja o outro. E eu desejo muitas felicidades para todos vocês que estão aqui. Né? Obrigada. E essa oportunidade de poder falar um tema tão interessante que é a internacionalização. E eu fiquei pensando quando a Mariela, você fez o convite, por que você fez esse convite, né, nesse tema tão interessante? E fiquei pensando, e foi muito, coincidência ou não... Cristocidência? Olha como que é interessante, eu trouxe para te provar... Né, daqui está dentro do envelope. Nós fazemos parte do Fórum das Empresas Transnacionais, que ele é um link com a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. E esse fórum ele faz vários estudos. E 2020 está aqui. Internacionalização é um dos temas. Eu estou te passando para depois você ler com tranquilidade. Obrigada, quero. Né, para você ver como é importante esse tema, essa chamada que você está dando e essa oportunidade de poder falar da internacionalização. Ai, que ótimo. O Obrigada. Grupo Serpa ele tem 24 anos de mercado. Se você pegar os 24 anos e o tempo que o Brasil ele começou a fazer os processos de importação e exportação, ou seja, acabar com o protecionismo, foi exatamente mais ou menos na mesma época. Tudo uma questão de visão. Então, né? a gente está falando do início dos anos 90. Do ex-presidente Collor, né, que acabou com o protecionismo e, com isso, lógico, nós sabíamos que ia abrir as importações e as exportações. Então, como meu marido...
ele sempre foi da área de comércio exterior, eu não, eu vim do interior, né? Então eu sempre falo e gosto, se você me permite, eu vou falar da minha cidade, Claro. Itaverava, que é uma cidade que tem 5.000 habitantes, então é de Itaverava para o mundo. Literalmente. De Itaverava para o mundo. Então, quando nós iniciamos a empresa, nós iniciamos com uma questão de visão, né? Que estava acabando com o protecionismo. Eu falei com meu marido, vamos abrir uma empresa de comércio exterior. Então a ideia foi sua. A ideia foi minha, o conhecimento dele. Mas casamento é isso, né? União de competências. Exatamente. Casamento e sociedade, né? Então, nós iniciamos a empresa em 1995 e com 13 anos de empresa, nós iniciamos como um prestador de serviços na parte de despacho aduaneiro. E à medida que nós fomos crescendo, com 13 anos de empresa, nós sentimos a necessidade de fazer um planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico, ele é importante falar porque para internacionalizar, precisa você fazer um business plan. Porque senão, como você vai internacionalizar? Não basta pegar no Google e ver as regras, ler as regras, não é o suficiente. Ir para outro país não é o suficiente, só chegar, procurar uma empresa de contabilidade, abrir uma empresa, é muito fácil abrir empresa. O difícil é você entrar com seus produtos dentro daquele país. Aí você precisa de realmente conhecer a cultura. Então, o Grupo Serpa é uma empresa mineira, nós somos 155 profissionais, com muito orgulho, 150 profissionais, internacionalizamos a empresa nos 2 maiores players mundiais, que é os Estados Unidos, nós estamos localizados em Miami e China, localizados em Xangai. E lógico que nós trabalhamos com o mundo todo, porque nós somos um agente de carga, um freight forward, né, que quando fala em inglês. Trabalhamos também com a parte, como você disse muito bem quando você iniciou. Na verdade, nós somos solução, ou seja, nós fazemos o door-to-door, que é o porta-a-porta. Né? Inclusive entregando no cliente todos os produtos que nós temos estrutura própria, que é uma transportadora. Que interessante. Então, você precisa realmente estar alinhada com toda a cadeia. Sim. E o que muitas vezes a gente ouve é: exportar é difícil, importar é difícil. O que você tem para falar para quem fala que é difícil? Isso parece mito ou verdade, né? É um xizinho ou um vezinho. Então, eu acho que é importante a gente voltar aqui um pouquinho para falar disso. Eu falo assim, que às vezes uns números chateiam muita gente, porque se você comparar 2019 com 2018, nós reduzimos as exportações 6,8%. Essa informação está no MEDIC, sim, né? Então, é oficial. Até agora, né? Nós perdemos 6,8%. E por que você acha que isso aconteceu? Aí eu acho que é questões políticas, né? Que todo não dá para a gente envolver, né? em tantas coisas, mas existe várias situações, né? A gente vê pelo próprio desemprego, a tributação, então tem várias coisas que estão sendo discutidas e até mesmo a questão de se preparar para ir para fora. Nós temos produtos bons, eu vejo que nós temos produtos bons. Aqui, ó, olha que delicioso esse café. Tá aqui um alemão tá aqui. Que veio em busca do café aqui no Sim, Brasil. delicioso café. O que falta é o brasileiro entender que ele tem capacidade. Como eu viajo muito, quando eu chego nos outros países, o Brasil é reconhecido como um gigante comprador. E por que não exporta? Porque perde 6,8% na exportação. Importação, me parece que é 0,6 alguma coisa. Mas aí você fala assim, mas importação tá bom? Não, não tá não. Nós não temos tecnologia, nós precisamos de importar para poder ainda, né? ganhar competitividade, né? Inclusive, nós não temos tecnologia, nós precisamos de importar para poder exportar. E o governo está aí oferecendo benefícios, que é o drawback. Você importa com os impostos suspensos para poder exportar. Então, quer dizer, você fica mais competitivo. Então, falta muito conhecimento,
né, dos importadores, dos exportadores, para poder ganhar esse mercado mundial. Falta comunicação ou falta ainda a coragem do empresário? O que você acha? Eu vejo, né, Minas Gerais, pensando em Minas primeiro, né, que nós estamos aqui, lógico que hoje, nesses 10 anos que nós estamos fechando um planejamento estratégico e já estamos preparando para mais 5 anos, Minas, as próprias montanhas já impedem muitas coisas. Então, nós precisamos de quebrar essas barreiras. Você fala que emocionalmente ou fisicamente mesmo? É questão cultural. Cultural, questão não cultural. É emocional, é cultural. É cultural. Isso. Como nós temos empresa em Xangai e eu tenho ido muito para a China, e eu vejo dos empresários chineses comentando, né, que eles gostariam de ter os produtos do Brasil na China, mas o brasileiro ele não sabe vender, ele não põe valor no produto dele. Valor mesmo ou valor valor do que vale... Agregar valor. Né? Então, por exemplo, você tem um café, você tem que ter uma embalagem bonita, você tem que fazer um marketing. E a China não tomava café. E hoje você vai em cada esquina, tem um Starbucks, tem outras marcas, ou seja, por que começaram a tomar café? Porque houve um trabalho de marketing. Então, isso é muito importante, o brasileiro entender que para ele poder exportar com valor agregado, ele precisa de mudar muitas coisas, porque ele geralmente ele exporta o commodities, que é muito fácil. Ele é prático de exportar, mas a rentabilidade, o ganho, ele é muito pequeno. E para o Brasil, o importante é começar a exportar o manufaturado. Porque se a cultura mudar e essa comunicação do pequeno... Porque a gente vai falar a possibilidade do empresário da micro e pequena empresa também exportarem. Se esse valor agregado for transmitido para eles de uma forma adequada, se for ensinado a eles de uma forma adequada, porque senão fica parecendo que só grandes exportam. E isso é mito, né? Porque mais um mito ou verdade? Mito ou verdade, porque como Grupo Serpa, né, nós prestamos serviços de consultoria, eu recebo muitos possíveis clientes e que viram clientes querendo exportar e são pequenos e médios. Então, isso é muito importante, fazer com que eles entendam como funciona uma internacionalização, porque é a internacionalização do seu produto. Você pode internacionalizar a empresa, como nós internacionalizamos, mas você também internacionaliza os seus produtos. E para internacionalizar os produtos, você precisa, primeiro, de fazer várias ações dentro da sua empresa, de organização, de processo produtivo, para que você possa ir para fora e sim fazer entrega conforme você está vendendo, porque senão você acaba caindo no descrédito se você oferta com valor X e depois você quer aumentar, ou então fala que tem uma produção de X e amanhã você não consegue entregar essa produção. Isso é um pecado capital para quem quer internacionalizar, exportar seus produtos. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque eu sei que é o futuro, é isso, a gente já conversou a esse respeito. Só que a gente vai para um breve intervalo. Fique esperando, porque essa conversa ainda vai render bastante e você vai aprender muito com a gente. Estamos de volta batendo um papo sobre comunicação com públicos e culturas diferentes com a CEO do Grupo Serpa, Tânia Reis. Claro, fala mais um pouco de café, porque o bate-papo sempre tem que ter um café por aqui. Pedro, me conta um pouco mais da Minas State Coffee Group. Sim. Então, o Minas State, ele nasceu há 25 anos atrás, justamente com o intuito de beneficiar os cafés especiais que temos no Brasil.
Então, a gente cresceu justamente com o intuito de potencializar esse café e fazer a exportação, levar esse café para o mercado externo para que o mundo todo possa conhecer os cafés de alta qualidade que temos no Brasil. A gente falando de internacionalização. Exatamente. E aqui vocês trabalham com isso no café. Exatamente, esse é o nosso foco hoje, de mostrar para o mundo que a gente é capaz e que a gente tem produto de altíssima qualidade. E como, né? Sim. Muito obrigada. De novo, por favor, o site de vocês, para quem quiser mais informações. Vocês conseguem encontrar em www.minasestatecoffee.com.br. Obrigada, Pedro. Por nada. Tânia, nós encerramos aquele bloco falando do que precisa ser feito para esse processo, que as pessoas precisam entender que elas podem, né? Mas você tem a experiência nos Estados Unidos e na China. Foi a mesma coisa você abrir mercado nos dois? Foi bem diferente. Com a cultura, já basta pela língua. Ocidente para o Oriente, né? É. Bem diferente. Cultura, língua, tudo, né? Eu queria só voltar no planejamento estratégico, quanto é importante você se preparar para poder internacionalizar. Inclusive, hoje, o Grupo Serpa, já por 3 anos consecutivos, estamos no ranking da Fundação Dom Cabral como empresa brasileira internacional. Que bacana, então, por parabéns. 3 anos consecutivos, nós somos certificados pela Fundação Dom Cabral. Parabéns. Tá? E, lógico, para chegar a esse ponto, nós tivemos uma caminhada, né, de preparo. E o planejamento estratégico, eu estou reforçando nisso porque ele é muito importante. Você precisa se estruturar, você precisa se profissionalizar para poder ir para fora. E hoje, né, nos Estados Unidos, nós atendemos já 40% do nosso mercado da Serpa USA é fora do Brasil. Porque nós já prevíamos uma crise, não tão grave quanto. Quanto foi? Então, nós partimos, no momento que nós fomos para os Estados Unidos, nós abrimos outros mercados para o mundo. E hoje, 60% a nossa empresa nos Estados Unidos depende do Brasil, mas já 40% já é fora do Brasil. Olha. Então, nós não dependemos mais do Brasil para sobreviver. Esse é o primeiro ponto. Eu gostaria até que fosse um pouco mais, mas eu acho que está no equilíbrio, 60%, 40%, acho que está de bom tamanho. Né? Quando você fala no mercado chinês, já é um mercado que nós começamos pelo fuso horário, 11 horas na frente, uma língua que eu já frequento a China 2 vezes ao ano, é uma língua que ainda só falo Ni Hao. Então, a minha conversa, eu sempre fui uma pessoa, porque você fala assim, mas como você consegue vender, como você consegue comunicar com uma língua tão diferente e uma cultura tão diferente? Para a gente ir para esses países, qualquer país, até mesmo para Araxá, nós precisamos entender a cultura daquele local. É respeitoso quando você conhece a cultura. E eu fiz isso muito na China, estudei muito, li muitos livros, mas não é o suficiente. Porque quando você está lá, né? É diferente. Loco é outra coisa. Então, eu queria contar para vocês, quando nós inauguramos a Serpa China. Foi muito interessante porque quando nós convidamos alguns empresários para poder participar do nosso evento. E chegou coroas de flores para mim. Quando eu olhei coroas de flores, eu assustei. Aí eu chamei o Lin, né, que é o meu sócio. É seu sócio? Sócio e meu genro, né? Uhum. Ele é chinês. Chamei o Lin, falei, Lin, tô assustada. Que isso? Ele falou, calma, olha, por mais que você estuda, você precisa de ter o brasileiro, né? Ele precisa de ter alguém aqui para poder amparar nessas dificuldades. Fica tranquila, faça um sorriso, porque coroas de flores aqui é prosperidade. Enquanto para o Brasil é funeral, aqui é prosperidade. E são grandes iguais as daqui? São grandes, assusta, realmente assusta. Então, agora nós estamos sorrindo, mas na hora, se você olhar para a minha cara... E não tem como, aquilo é internalizado. Né? Então você tem que mudar completamente a sua linguagem interna, né? Exatamente. Teve um outro caso que aí eu vou dar um exemplo de eu não vou falar o nome da empresa, resguardo da empresa. Ela estava na Cial tentando vender pão de queijo.
E aí, tinha uma logo na camisa dele que era de um ratinho. E o Lin chegou para ele e perguntou, fulano de tal, por que essa logo do ratinho na sua camisa? Ele falou, não, ratinho significa queijo vem de pão de queijo, na maior simplicidade. E para a China, isso significa, rato significa doença, e doença na China, eles têm um pavor, porque já nós estamos sofreram, falando né? de quase 2 bilhões de habitantes, se qualquer malária que chegar, é um desastre total. Olha como um detalhe da comunicação pode impedir todo um processo de negociação. Uma Sim. coisa simples. Então você tem que lembrar que eles têm uma cultura muito diferente, a simbologia é diferenciada. E você, apesar dele ser seu genro, né? Desculpa, esqueci o nome dele. Lin. Mas você se preocupa em ter alguém que te assessore. Sim, sempre. E alguém local. Sim. Porque senão a maneira como você vai lidar com aquele público é totalmente diferente. Por mais que você estuda a questão cultural do local, você tem aulas, não adianta. Você precisa de ter uma empresa, uma consultoria para poder chegar nesses países. Recentemente eu estava no Japão e eu levei um assessor, porque eu sei que no Japão os homens, eles têm para eles que comandam os papéis das lideranças, né? E a cultura deles, não quer seguir, né? É a cultura gente dele. tem que Então, nós respeitar. temos que respeitar. É o que eu falei com você. Qualquer lugar que eu vou, eu sempre procuro respeitar. Levei um assessor, chegando lá, numa grande empresa, ele pegou o meu cartão, né? Aquela forma assim, né? Diferente. Entreguei o cartão para a empresa, ele olhou o cartão, enquanto eu dei uma saída, ele perguntou o meu assessor se eu era filha do dono. Aí meu assessor falou, não, ela é uma das fundadoras do grupo. Então, quando a gente entra também o tema, né, da mulher, do empreendedorismo, do empoderamento, eu acho que é um momento também muito oportuno, né, eu colocar esse caso para vocês, porque nós não temos que ter medo, nós temos que ir em frente. Então, o pequeno e o médio empresário, ele precisa de ter o conhecimento, ele precisa buscar empresas que possam ser aquelas que vão auxiliar em todo o processo. Auxiliar em todo o processo, para que possam sim ir para fora. Produtos nós temos, o que precisa é preparar para poder sair. E olha, vou deixar bem claro para vocês, nós precisamos urgentemente, agora que nós estamos iniciando 2020, te entreguei um documento, né, a respeito da internacionalização, é a saída do Brasil. Nós precisamos internacionalizar. Os empresários precisam internacionalizar e precisam só ter conhecimento para ir para fora. Como você disse, bons produtos nós temos, nós sabemos da qualidade desses produtos e não adianta assim, ele é bom e se quiser vai aceitar desse jeito. Essa cultura precisa ser mudada. Eu me lembro uma vez de um amigo que foi trabalhar num restaurante, foi para o exterior, não tem a ver com internacionalização, mas tem a ver com cultura. Um amigo que foi para o exterior, morou anos fora, e um dos lugares onde ele trabalhou foi num restaurante que os proprietários eram judeus. E eu me lembro que ele falava que a faca, todo o processo tinha que ser respeitado, porque eles têm uma forma diferenciada de fazer aquele processo. E não adianta você chegar e falar assim, não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o empresário sabe da qualidade do produto dele e ele quer impor a maneira como ele faz, a qualidade do produto dele. A negociação é uma via de mão dupla. Na internacionalização, talvez seja nem de mão dupla, não é, porque aquilo vai em volta de tantas formas. Você tem que saber que o seu produto sim tem seu valor, você tem que saber sim que o outro, que vai ser bom para aquele local, mas você tem que respeitar
de uma forma diferenciada. Eu não digo que é respeitar mais, mas de uma forma diferenciada com quem você está negociando. E se você puder dar algumas dicas de como fazer esse respeito, de como o empresário ele pode mudar a sua comunicação para que ele alcance essa internacionalização. Às vezes tem que falar devagar, porque senão embola tudo, vira um trava-língua. Mas logo, logo vai ser fácil de falar esse nome, internacionalização. Quanto mais as pessoas fizerem, quanto mais habitual for para nós, né? O que você poderia deixar de dica? Primeiro, precisa de ter preços competitivos. E para ter preços competitivos, você precisa de rever todo o seu processo produtivo. Toda a sua cadeia. Toda a sua cadeia. Porque senão você não vai conseguir exportar, né? Porque você não vai ser competitivo lá fora. Segundo, você precisa de verificar naquele país, vamos voltar na China, adaptar, se vai pelo sabor, adaptar o paladar do chinês. Então, você tem que levar o produto, fazer um processo de degustação, e aí os chineses, cada um vai falar, tira um pouco desse açúcar, coloca isso, aí você vai chegar no ponto exato que precisa de estar para você poder entrar naquele mercado. Que legal. Você precisa de registrar um nome, verificar o que significa aquele nome. Eu tenho um outro exemplo de um player mundial, eu posso falar o nome porque foi gravado isso, que é Best Buy. Best Buy, ele foi para a China e quem diria que fecharia? E fechou por quê? Significa, pense 100 vezes antes de comprar. Então, olha como é sério essa questão do nome. Olha. Então, você precisa de verificar o que significa o nome. Naquela cultura. Naquela cultura, aí você faz o registro da marca, porque se você tiver sucesso no local, os chineses vão lá e registram primeiro que você. Então, precisa de tomar um cuidado. Recentemente, nós internacionalizamos água. Água de Teresópolis. E para essa água chegar na China, porque vocês ficam pensando o que vai vender para a China, né? Porque, na verdade, é o contrário. A China vende para o mundo todo. E o que a China quer comprar? A China quer comprar produtos de qualidade. Hoje, a população que representa no Brasil 230 milhões, né? Mais ou menos isso. De habitantes, é de milionários na China. Então, eles querem comprar tudo que é de bom e de melhor. Então, quando vê a gente, né, nós ocidentais, tomando vinho, elas querem tomar vinho também. Então, eles usam Louis Vuitton, Chanel. Hoje, em Xangai, só em Xangai, nós temos lá praticamente 9 lojas da Louis Vuitton. Tânia, essa conversa é tão interessante e as dicas que você trouxe são tão ricas que eu acho que a gente vai ter que tomar mais café por aqui. Vai ser um prazer. Porque todos que estão assistindo aqui querem entender que a qualidade que nós temos, ela pode sim ir para fora, mas que a gente tem que se adequar. A nossa comunicação, ela tem que fazer jus à qualidade dos nossos produtos. A nossa comunicação, ela tem que ser também assertiva e de muita qualidade. Mas se você quiser saber mais, continua acompanhando. Terça-feira a gente está aqui para mais um café e eu estou te esperando.